Só Deus Importa Pregador, A. W. Tozer, pastor, escritor e pregador americano, ligado à Christian and Missionary Alliance, Aliança Cristã e Missionária, autor de obras como A Busca de Deus e O Conhecimento do Santo. Este sermão tem como base o texto de Gênesis 15 e 17, sobre a aliança de Deus com Abraão. Que responsabilidade esmagadora é estar no meu lar e ter sobre meus frágeis ombros a obrigação de pregar à noite. Nós nos damos por garantidos, mais ou menos, e imaginamos que tudo o que precisamos fazer é levantar, colocar a agulha no disco e o sermão está pregado, e tudo fica bem. Então, quero lhes dizer que eu suo ao pregar, sofro, e cada sermão é um fardo. Se não for um fardo, já está morto mesmo. E eu quero suas orações. Definitivamente quero suas orações. Não tenho nada, apenas uma boa intenção. Deus ri enquanto eu oriento. Agora, quero falar com vocês esta noite sobre um querido senhor que viveu há muito tempo e ainda vive, aliás, embora não tenha um endereço terreno. Gênesis 15 e um pouco além. Gênesis 17. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. E Abrão disse ao Senhor: Senhor Deus, que me darás, visto que ando sem filhos? O administrador da minha casa é Eliezer de Damasco. Disse Abrão: Eis que não me deste descendência, e eis que um nascido em minha casa é o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair do teu arco, esse será o teu herdeiro. E Deus o levou para fora. Isto é, Deus levou Abrão para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas. Isto é, conta as estrelas, se é que as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. E ele lhe disse: No Antigo Testamento, esses ele e lhe às vezes ficam todos embaralhados, e é quase necessário, ao lê-los, inserir o substantivo. E ele lhe disse: Eu sou o Senhor que te tirei da terra dos caldeus, para te dar esta terra para a herdares. E ele disse: Senhor Deus, como saberei que a herdarei? E Deus disse a Abrão: Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E Abrão tomou todos estes, e os dividiu ao meio, e pôs cada parte em frente à outra. Mas não dividiu as aves, e as aves de rapina desceram sobre os cadáveres. Abrão, isto é, Abrão, provavelmente o chamarei de Abrão a noite toda, mas esse é o nome dele, então não se preocupem. Ele recebeu 1 ou 2 letras extras mais tarde, referentes aos títulos que Deus lhe concedeu quando o abençoou. Mas o versículo 12 diz: E ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abrão, e eis que uma densa escuridão o envolveu. E disse a Abrão: Sabe com certeza isto, que a tua descendência será peregrina numa terra que não é a deles, e será escravizada, e será oprimida por 400 anos. E também eu julgarei a nação que os escravizar. Depois disso, sairão com muitos bens, e tu irás em paz para teus pais. Serás sepultado em boa velhice. Mas na 4ª geração voltarão para cá, porque a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Aconteceu que, ao pôr do sol, e havendo escuridão, eis que passou entre aqueles pedaços uma fornalha fumegante e uma tocha acesa. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: À tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, os queneus, os quenezeus, os cadmoneus, os hititas, os ferezeus, os refaíns, os amorreus, os cananeus, os girgazeus e os jebuseus. Então, no capítulo 17, versículos 1 a 5. E quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Anda na minha presença e sê perfeito, e farei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandemente. Imagine só, 99 anos. Mais um ano ele fará 100, e eu te multiplicarei grandemente. O tempo da multiplicação, humanamente falando, já havia passado. A subtração é que estava em curso. Mas Deus disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, e eu te multiplicarei abundantemente. E Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus falou com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que a minha aliança é contigo, e serás o pai de muitas nações. Agora, convém-nos cobrir os nossos rostos diante desta sarça ardente, porque aqui temos o coração pulsante da verdadeira religião. Se me permitem usar uma metáfora, diria que temos aqui, nisto que vos li, as antigas fontes de prata da verdadeira adoração. Voltamos aqui às raízes da religião, ao âmago de todas as denominações, de todas as traduções, de todas as Bíblias, de todos os inários, de todos os evangelistas, de todos os fundadores, promotores e pregadores. Despojamo-nos de todos os adornos da religião, olhamos para trás, para esses primórdios, e encontramos um ancião que, segundo diziam, estivera em Ur dos Caldeus, um fabricante de ídolos, que não tivera Bíblia, nem revelação, nem pregador, nem evangelista, nem professor bíblico, nem niaque, nem qualquer tipo de ajuda. Mas encontramos esse ancião envolvido na feliz e eterna tarefa de adorar a Deus. E este é o julgamento e a condenação de todos. Porque, se este velho homem, sem qualquer ajuda no mundo, se este velho criador de ídolos, agora convertido, agora humilde, pôde ajoelhar-se nas próprias raízes e primórdios da religião e ali adorar o Deus Todo-Poderoso de forma aceitável, então eu quero saber qual será a nossa resposta. Por quê? Nós, que fomos criados na religião protestante, que temos a Bíblia desde que nos lembramos, que podemos contar mais histórias sobre mais pregadores, que frequentamos mais acampamentos religiosos e mais igrejas, e que tivemos toda a ajuda que a engenhosidade pode conceber, eu quero saber qual desculpa daremos se não imitarmos este velho homem de Deus e não nos prostrarmos para adorar o verdadeiro Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, aqui estavam Deus e Abraão, e Deus ultrapassa o limiar da experiência de Abraão. Ou seja, Abraão vivia em seu pequeno mundo particular, chamado Abraão, e certas coisas ultrapassaram o limiar e entraram em seu coração. Creio que Sara também teve um pequeno impacto, talvez alguns de seus capatazes, quem sabe seu gado, e alguns interesses que ele tinha e que entraram no âmbito de sua experiência. Mas até então, Deus não havia cruzado esse limiar. Deus ainda estava do lado de fora. Então, de repente, Deus atravessou a soleira da porta e entrou na presença acolhedora de Abraão. Disse aqui que a palavra do Senhor veio a Abrão, e o Senhor apareceu a Abrão, e o Senhor falou a Abrão, e Abrão disse a Deus. Cito apenas algumas dessas passagens verbais e ativas para mostrar que ali havia duas personalidades em comunhão calorosa, viva e inteligente, em comunicação uma com a outra. Havia uma conversa viva e inteligente acontecendo entre o Deus de Abraão e Abraão. Abraão estava deitado com o rosto em terra, e era apropriado que estivesse ali, enquanto Deus estava de pé, exaltado e sublime. Havia ali uma comunhão íntima e calorosa. Os dois se tocavam, e isso afetava Abraão profundamente. Ele prostrou-se com o rosto em terra, e Deus falou com ele. Agora, Abraão se viu na presença consciente do terrível mistério que envolve o céu e a terra. Senhoras e senhores, chamam homens como eu de místicos, como se isso fosse um engano. Mas eu lhes digo que no âmago do cristianismo, no âmago da religião, está a apreciação espiritual interior da presença do grande Deus que criou o céu e a terra. Eu estava contando a alguns irmãos aqui, na mesa do jantar, que uma certa senhora, ou melhor, uma certa mulher, disse sobre Deus: Eu amo a Deus,
E quando vocês conhecerem a Deus, verão que Ele é como uma boneca viva. Uma boneca viva. Agora, imaginem Deus sendo chamado de boneca. Um boneco de pelúcia que alguém gosta e abraça, dizendo: Deus é uma boneca viva. Irmão, esse não era o conceito de Deus que Abraão tinha. Abraão caiu com o rosto em terra e teve medo de olhar para cima. Ele estava na presença do terrível mistério que preenchia o céu e a terra. Aquela presença que oprimia como a atmosfera, puxando para baixo como a gravidade e para cima com a atração magnética, envolvendo, subjugando, convidando, chamando, atraindo, respirando e fazendo-se ouvir. E Abraão o ouvia, e Deus falava, e o céu se aproximou, e a terra encolheu. Encolheu até não ser maior que um grão de milho. E Abraão não viu ninguém além de Deus, e não ouviu nada além de Deus, e prostrou-se com o rosto em terra, estremeceu, riu, saltou na terra, bateu seu velho punho na relva e clamou: Ó Senhor Deus, este era Abraão. Meus irmãos, é terrível não ter essas experiências com Deus, andar na terra como meros animais, pouco mais que isso. O que é um homem melhor que sua vaca, quando o mundo ao seu redor não está repleto de Deus, quando seu coração não está em sintonia com Deus, quando a noite em que caminha não é povoada por Deus e o dia não é nem de longe sombra do Todo-Poderoso? O que é um homem melhor que a vaca quando não pensa em Deus durante o dia, não ora a Deus durante a noite e não sente a presença de Deus em nenhum momento? Digo-lhes, eu preferiria ser meu Cocker Spaniel amarelo, latindo para os motores diesel, do que ser um homem feito à imagem de Deus, e ainda assim estar tão morto por dentro que pudesse andar pela bela Pensilvânia e não saber que Deus a criou, que eu pudesse respirar o seu ar e ver o seu sol sem ser oprimido pela sua presença. Agora eu digo que preferiria ser pagão. Preferiria mesmo. Eu preferiria ser um pagão, um índio americano, estendendo meus braços em direção ao grande espírito, sendo um verdadeiro pagão. E, no melhor que eu soubesse, adorando o espírito que criou o céu e a terra, e agradecendo ao Deus desconhecido por seus dons. Eu preferiria ser um pagão e arriscar-me naquele dia terrível e confessar minha ignorância diante do fogo do julgamento de Deus do que ser um americano, cheio de automóveis, contas bancárias, rádios, TVs, negócios, viajando, sabendo coisas e me divertindo, mas sem dar a Deus uma chance em meu coração. O inferno não será um grande quadrado negro, não será um grande poço negro para onde todos vão exatamente da mesma forma que todos os outros perdidos. O inferno terá seus graus de sofrimento, assim como o céu tem seus graus de prazer. E o pagão que morre e vai para o inferno com seus braços ignorantes estendidos para um Deus que ele não conhece, não terá tanta dificuldade no inferno quanto o americano que foi criado com base no Novo Testamento e, ainda assim, endureceu seu coração contra Deus e se afastou. E a noite cai, e não há luz, e ele não ouve nenhuma voz e não conhece Deus. Ora, Abraão teve uma conversão. Na verdade, ele teve duas conversões. Ele teve uma conversão e depois teve uma terceira. E o testemunho de Abraão, ou a concepção que Abraão tinha de tudo isso, pode, creio eu, ser resumido em três palavras. Se você tivesse dito: Abraão, espere um minuto! Depois que Abraão se levantasse e andasse pela casa, assustado com o som da sua própria bola de futebol, rezando para não ouvir o sotaque de Deus, você sussurraria para ele: Abraão, o que você aprendeu? O que você aprendeu? Resuma em poucas palavras. Sou um homem ignorante e quero saber, Abraão. Esta presença, esta adoração, esta fé temerosa, trêmula. Abraão, o que você aprendeu? Acho que Abraão poderia ter dito: Filho, aprendi uma coisa que pode ser resumida em três palavras em português: só Deus importa. E eu quero que vocês gravem isso em seus corações, jovens. Só Deus importa.
Nesta era agitada de publicidade, quando há mil coisas chamando nossa atenção e estamos sempre ouvindo: atenção, por favor, atenção, por favor. Alguém querendo nossa atenção. Quero que vocês ouçam minhas palavras com toda a solenidade esta noite. Só Deus importa. Só Deus sempre importou e só Deus importa no céu. E, se estivéssemos ao menos meio despertos, só Deus importaria na minha felicidade. E só Deus importa na sua igreja, irmão pregador. Só Deus importa. Você está correndo para o seu superintendente, perguntando o que você sabe sobre o que fazer a respeito disso e o que fazer a respeito daquilo. Deixe o homem em paz. Só Deus importa. Você pode julgar se aceita esse modelo. Só Deus importa. E Abraão disse: só Deus importa. Ou seja, estou colocando essas palavras na boca dele, mas creio que a vida dele comprovará isso. Agora, vamos raciocinar um pouco, partindo do conhecido para o desconhecido. Sabe, é assim que descobrimos as coisas, e é o método que Jesus usou. Ele raciocinou desde os pássaros até o homem espiritual, e eu raciocinarei da mesma forma, dizendo que tudo mas o que é criado ou feito tem um propósito. Por exemplo, temos um olho ou olhos em nossa cabeça, e esses olhos têm uma função por trás deles. Deus criou nossos olhos com um propósito, e todos sabem qual é. Ele os criou para ver. Eles podem ter propósitos secundários. Eles contribuem para o contorno geral e para a aparência do rosto de uma pessoa. Suponho. Mas não é para isso que foram criados. Eles servem para enxergar, e são melhores quando enxergam melhor e piores quando enxergam menos. O olho foi feito para ver, e o ouvido para ouvir. Deus colocou essas orelhas nas laterais da sua cabeça não para segurar seu chapéu, mas para ouvir. Esse é o propósito dessas orelhas, e elas cumprem sua função divina quando ouvem melhor e falham justamente quando ouvem menos. Pegue aquele piano ali, ou aquele piano na sua casa. Tem uma função. O homem, ou os homens, que o construíram, o fizeram com um propósito. Esse propósito era que pudesse produzir música. Agora, você pode usá-lo para fins secundários. Pode usá-lo como suporte para pendurar um quadro. Pode usá-lo para colocar um vaso de flores. Você pode usá-lo, suponho, para qualquer um de 50 propósitos diferentes, mas ele tem apenas um propósito principal. Todo o resto é secundário, e o mesmo acontece com o homem. Deus te criou, e o antigo credo presbiteriano escocês afirmava que Deus nos criou para glorificá-lo e desfrutar dele para sempre. É por isso que você nasceu. Alguns de vocês não sabem por que nasceram. Se você pudesse obter uma educação em 5 minutos aqui em Manhattan, sua cabeça estaria no mesmo nível de todos os doutores já formados em todas as universidades do continente, porque eu conversei com doutores que não sabem por que foram criados. E a mais simples velhinha da fazenda aqui perto, que adora a Deus todas as manhãs e canta com o emblema da aliança em mãos, lê em letras garrafais. O Novo Testamento sabe disso. Mas um doutor passou 12, 15 anos na faculdade e ainda não sabe por que Deus o criou. Ele seria tão ignorante em fisiologia quanto é em assuntos espirituais. Ele pensaria que suas orelhas foram feitas para pendurar seus óculos. Ele não saberia que Deus lhe deu ouvidos para ouvir. Agora, Deus criou vocês para adorá-lo, irmãos. Ele criou você e eu. Ele nos fez à sua imagem. À medida que envelheço e espero me aprofundar mais nas coisas de Deus, a doutrina da imagem divina começa a tomar forma em meu coração, como nunca antes. Sei que temos nos desviado dessa imagem. Eu sei que todo homem que não se arrepende e não nasce de novo certamente perecerá. Eu sei disso e acredito, mas também sei que Deus me fez à sua imagem e semelhança, e não estou fazendo a coisa certa, até que esteja prostrado adorando o Deus que me criou. E, em vez de ser algo absurdo, ajoelhar-se e rezar é a primeira coisa sensata que você fez na vida. Alguém escreveu para o Dr. Schumann:
quando ele ainda era presidente, dizendo que aquele homem lhe disse que era modernista. E disseram que sabiam que ele era modernista, porque ele disse em um artigo que, quando um homem se ajoelhava, levantava a mão para Deus e rezava, estava fazendo algo natural. Bem, se isso me torna um modernista, tudo bem, irmão, porque eu ainda acredito nisso. Eu ainda acredito que, quando Abraão estava prostrado orando, era a coisa mais maravilhosa que ele poderia fazer. Era o propósito para o qual Deus o criou, e ele estava de cabeça para baixo até que Deus o desdobrou. Ele estava do avesso até que Deus o virou de dentro para fora. E, meu amigo, você não precisa ter medo dos fanáticos religiosos e das multidões. Você não precisa ter medo deles. O único problema com eles é que começaram a fazer aquilo para o qual foram criados. Se um piano estivesse ali de manhã, os pássaros o usariam para pousar, o pintor guardaria as escadas em cima dele, a dona de casa colocaria o esfregão em cima, e ele já teria sido usado para pintar o teto e para tudo mais, até que um pianista talentoso chegasse, o limpasse, sentasse-se e começasse a tocar. E as melodias de perto de ti, meu Deus, começaram a fluir das teclas ou das cordas. Ora, alguém se levanta e diz: "Ó, fanático, fanático!" Ora, esse é o fanático religioso. É esse o problema com essa coisa. Eles não estão mais usando para colocar os baldes de tinta. Estão usando para fazer barulhos estranhos. Bem, foi para isso que foi criado, cara. E então, quando um homem se converte e cai de joelhos com lágrimas escorrendo pelo rosto, se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal para receber mais sermões como este.